Bom dia a todos, bom dia a todas. Essa sexta-feira que começou quente, fervendo no Brasil, com o pedido de demissão do Sérgio Moro, a confirmação da saída dele, depois da exoneração do Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal. Nós precisamos entender o que está em jogo. O Moro acabou de dar uma coletiva, fazer um discurso, onde acusou duramente o Bolsonaro, foi quase uma delação premiada, né? Não só um discurso de despedida. Agora, eu queria pontuar algumas coisas, algumas questões com vocês que estão nos assistindo sobre o significado da saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Primeiro, o tom do Moro de se colocar como alguém traído, como alguém que teria liberdade para combater a corrupção, né? Achou que estava entrando num paraíso e depois, né, o presidente não cumpriu, ele foi traído. Pera lá, né, gente? Isso não cola. O Moro sabia muito bem onde ele estava entrando. Quando o Moro aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro, ele sabia da relação do Bolsonaro com as milícias. Ele sabia do Queiroz. Ele sabia do lamaçal que ele estava se metendo e se envolvendo ao aceitar ser ministro do Jair Bolsonaro. E ficou 1 ano e meio lá, tolerando o Laranjal, tolerando o Queiroz, tolerando a milícia digital, o gabinete do ódio, não só tolerando, compactuando, sendo parte disso. Então, seu Moro, ou seu Sérgio, como diz meu amigo Glauber Braga, não venha com essa, não cola, não cola. Né? O Moro querer se colocar como herói, traído, pera lá, ficou esse 1 ano e meio num governo de miliciano, como capacho de miliciano, ficou esse 1 ano e meio calado em relação ao Queiroz, ficou esse ano inteiro vendo o Carluxo e a turminha do gabinete do ódio montar uma milícia digital que agora vai se voltar contra ele. É o feitiço contra o feiticeiro. O Moro é o próximo alvo agora da milícia digital. Não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Ele viu tudo isso, ele ajudou o Bolsonaro ao chegar ao governo, interferindo nas eleições. Então, isso para uma introdução, para a gente sempre lembrar quem é o Sérgio Moro. Né? Esse discursinho, essa vozinha mansa de marreco, não convence ninguém. Nós sabemos o que está por trás do Sérgio Moro. Agora, no que ele falou, é aquela velha história, né? Em briga de compadre sempre sai verdade. Então, o que ele falou a respeito do Bolsonaro é gravíssimo. Eu não sei se quem está nos assistindo agora assistiu o discurso do Moro. Né? Ele acusou o Bolsonaro abertamente de desvio de função e de tentativa de obstrução de justiça. Ele disse que o Bolsonaro chegou a falar para ele diretamente que tinha interesse em controlar inquéritos, processos, ações judiciais que estavam no STF. Perguntamos quais, e agora o seu Sérgio Moro tem o dever de dizer, em juízo, para o Ministério Público, para o Congresso Nacional, ele tem o dever de dizer o que o Bolsonaro ia ocultar. O que era? Era o filho? É o inquérito do Flávio? É o esquema de lavagem de dinheiro do Flávio em envolvimento com a milícia? O que é? É os celulares do Adriano Nóbrega que foi assassinado, miliciano que, por queima de arquivo, conhecia tudo ali das milícias do Bolsonaro, foi assassinado lá na Bahia? O que ele estava querendo esconder, controlar, receber inquéritos? O Brasil precisa saber disso agora. Porque confirmando isso, confirmando essas acusações, dando detalhes dessas acusações, o Bolsonaro não tem nenhuma condição. O Bolsonaro cai. Bolsonaro cai. São acusações para derrubar um presidente da República. Então, o Moro saiu atirando, fez uma espécie de uma delação, né, no seu discurso de saída. Inclusive, delação contra si próprio. Né? Vale dizer aqui que ele disse que colocou uma condição para entrar no governo Bolsonaro, que era ter uma pensão, caso ele morresse, porque ele tinha abandonado a previdência dele de juiz. Então, se ele morresse, a família dele ficar acolhida. Que papo é esse? Que papo é esse? Isso não tem nenhum amparo legal. Que pensão é essa? Seria a milícia que ia pagar essa pensão? Quem quer pagar essa pensão? Assim,
O Moro, além de tudo, se enrolou, talvez com medo de que o bolsonarismo fosse jogar, de que o Bolsonaro fosse jogar como resposta isso a público, ele já se adiantou, mas fez uma lambança. E que história é essa? O cara sai de juiz e fala, agora eu vou para o governo, uma condição, se acontecer alguma coisa comigo, vocês pagam uma pensão para minha família? É um negócio assim de máfia. Não é um negócio republicano de poder público. Isso é o que ele falou, imagina o que ele não falou, né? Dessas conversações escusas dele com Jair Bolsonaro para chegar no cargo. Agora bem, as consequências disso. Primeiro quero reforçar aqui que o Moro não é nenhum santinho, o Moro não é nenhum coitado, não é? O Moro não é o pobre traído dessa história. Sabia muito bem onde estava entrando. Sabia muito bem onde é que ficou esses 2 anos. Né? Num covil de milicianos sendo parte, sendo no mínimo cúmplice, se é que não foi parte ativa. Omisso em relação ao gabinete do ódio, às milícias digitais que assassinam reputações nesse país, agora vão assassinar dele. Não fez nada. Não abriu uma investigação. Né? O presidente esses dias foi lá no ato em defesa do AI-5. Não fez nada. Então, tudo isso, miliciano, Laranjal, né, os amigos do presidente, um colega dele até uma hora atrás, ministro do Turismo, colega de ministério, envolvido no Laranjal até o pescoço. Alguém ouviu o Moro falando disso nesse ano e meio? Silêncio. Então, Sérgio Moro, você é parte do problema. Você é parte das razões que fizeram o Brasil chegar nesse lamaçal, nesse atoleiro que nós estamos hoje. Né? Sérgio Moro interveio de maneira vergonhosa no processo eleitoral, de maneira criminosa no processo eleitoral, né? A operação parcial e política que conduziu também nos trouxe a isso. Então, Moro, bom paladino você não passa, meu querido. Tem que ser muito ingênuo, muito cego para que o Moro saia dessa história como um herói, como um traído, como uma... Pera lá, menos. Foi uma briga, né? Uma briga de 2 facções, né? Como se fosse isso. Uma briga de compadre e, como sempre, saiu verdade. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, olha, do ponto de vista de consequências práticas, primeiro, o Moro fez acusações graves ao Bolsonaro. Graves. Tentativa de obstrução de justiça, desvio de função, isso dá queda do presidente. Isso é crime de responsabilidade ao cubo. Né? Então, isso tem que ser investigado já, não pode ficar no ar. Sai as matérias na imprensa, tal, fica todo mundo comentando na rede social e fica por isso. Tem que ser investigado já. Congresso Nacional, Ministério Público Federal. Né? Se ainda existe lei nesse país, se ainda existe qualquer instituição que funcione nesse país, essa investigação tem que acontecer já e o Bolsonaro cai. Simples assim. É disso que nós estamos falando. Né? E, obviamente, o governo Bolsonaro sai mais isolado. É claro que o Bolsonaro fez isso também porque ele quer controlar. E se não acontecer absolutamente nada, vai controlar a Polícia Federal, vai garantir a proteção aos seus, vai garantir a proteção da milícia. A Polícia Federal vira uma extensão de miliciano. Né? É isso que ele quer, visivelmente. Né? E o Moro, não por pudores, mas por ter um projeto político que confrontava, não aceitou. Essa é a história dessa briga. Né? Agora, gente, é grave. É grave. Eu queria aqui pedir para todo mundo que está nos assistindo aqui no Facebook, mais de 2.500 pessoas, compartilhe. Passe essa mensagem adiante. Muita gente não viu. As pessoas precisam saber o que está em jogo e o que aconteceu nessa manhã de sexta-feira. Né? Acusações gravíssimas que podem derrubar Jair Bolsonaro se ainda houver um pingo de lei e de instituição funcionando nesse país. Agora, ao mesmo tempo, que a gente saiba muito bem onde é que o Sérgio Moro estava no verão passado. Não no verão passado também, onde é que ele estava até uma hora atrás. Envolvido até o pescoço com as tramóias milicianas. Então, não nos engane. Moro e Bolsonaro, com essa briga de compadre, o importante é a verdade que saiu, o importante é a gente levar isso adiante e garantir que o Bolsonaro
pague por isso, seja derrubado, caia imediatamente. É o mínimo que pode acontecer nesse país. E que o Moro seja também investigado pelo acordo espúrio que fez de uma pensão, sabe-se lá de onde sairia, né, a promessa que ele exigiu, promessa pecuniária, eu vou se me der dinheiro de pensão. Que papo esquisito, hein, seu Sérgio? Que papo esquisito. Então, que seja também indiciado por isso e responda. Afinal, como ele gosta de dizer, a lei é para todos. Que seja para o Bolsonaro e que seja para ele.